Macau foi pela primeira vez palco de um processo de arbitragem internacional. O processo foi revelado pelo jornal Macau Daily Times e envolveu a Sanlam Investments do território e a ST Group do Laos, com a decisão a ser favorável à empresa da Rayam. Envolvido no processo, o advogado Jorge Menezes considera que o acontecimento mostra que Macau tem todas as condições para se assumir como centro de arbitragem internacional. Foi a primeira vez que Macau foi palco de um processo de arbitragem internacional. De um lado, a Sanlam Investments, empresa de Macau; do outro, o ST Group, empresa do Laos ligada aos casinos e ao setor do jogo. A causa, uma disputa contratual sobre a distribuição de lucros obtidos após um investimento de 85 milhões de dólares americanos feito pela empresa de Macau e que acabou por resultar num aumento exponencial dos dividendos. A 25 de janeiro deste ano, após um processo que os envolvidos aceitaram que fosse conduzido em Macau pela Câmara de Comércio Internacional, o Tribunal de Arbitragem acabou por condenar o ST Group a pagar 175 milhões de dólares americanos. Jorge Menezes foi um dos advogados envolvidos no processo. Uma disputa que se iniciou entre as partes por a empresa do Laos ST não querer manter a joint venture com a Sanlam. Várias disputas se iniciaram e deu aso a uma arbitragem assente em Macau, desenvolvida em Macau, que terminou em 25 de janeiro de 2024, em que este Tribunal de Arbitragem Internacional decidiu a causa em favor da Sanlam, uma empresa de Macau, e condenou o ST Group, a empresa do Laos, a fazer um pagamento de quase 175 milhões de dólares à Sanlam por violação dos contratos. O advogado fala por isso num momento histórico que confirma que Macau, depois de aprovar em 2019 a nova lei de arbitragem, tem todas as condições para se assumir como um importante centro de arbitragem internacional. Sim, o facto de ter uma primeira arbitragem internacional que envolveu 3 dos mais conceituados árbitros do mundo, que envolveu os maiores especialistas de direito de arbitragem internacional do mundo, em que envolveu advogados internacionais de diferentes jurisdições, em que correu tudo bem, em que houve uma decisão final sem quaisquer incidentes, tudo isto é sinal de que Macau reúne de facto as condições para se tornar um centro de arbitragem internacional muito significativo, não só relativamente à China, como relativamente aos países lusófonos de língua portuguesa, como relativamente a outras disputas e a outros negócios, como é, por exemplo, o jogo, em que Macau tem muito prestígio. E esta arbitragem em si acho que abre as portas, porque está a ser muito noticiada, já apareceu em vários órgãos específicos de arbitragem internacional. Acho que é um primeiro momento muito importante, talvez o primeiro momento mais importante a ser a aprovação da lei. Menezes a dizer ainda que falta agora provar que Macau vai continuar a respeitar as decisões arbitrais e a sua autonomia em relação à via judicial. Macau tem condições legais ótimas para que seja um centro de arbitragem. Não tem um centro de arbitragem ainda bom, mas isso é resolúvel, como nós vimos através de usar centros de arbitragem internacionais, como nós usamos, o ICC, a International Chamber of Commerce. O terceiro elemento em que Macau irá ser testado é qual é a atitude dos tribunais. Os tribunais estão, digamos assim, alinhados com os objetivos do governo de dar grande vigor à arbitragem, tornando-a muito autónoma da via judicial. Este é o elemento que ainda Macau irá ter que mais confirmar, ainda que Macau tenha demonstrado uma atitude boa relativamente às arbitragens, é que, digamos assim, que respeita as decisões arbitrais que sejam tomadas, porque isso é fundamental para os investidores estrangeiros e para os grandes grupos internacionais. Voltando ao processo, o advogado espera agora que os tribunais e as autoridades do Laos reconheçam e executem a decisão da arbitragem internacional.